Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma escola bíblica. Louvado seja Deus por esta manhã graciosa que o Senhor nos permite estarmos aqui para crescermos mais um pouco no ensino de Sua palavra. E nós estamos estudando sobre a nossa relação com a igreja, né? Nós pensamos nos seguintes passos. Primeiro, a gente tem a decisão por Cristo. Já falamos sobre isso em algumas aulas. Quem quiser ter conhecimento dessas aulas, você visita o nosso canal no YouTube. Procura lá no YouTube a SEV-PM. E aí você procura sobre a decisão por Cristo. Tem uma playlist com as 4 aulas sobre a decisão por Cristo. Aí depois que a gente se decide por Cristo, ou que a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, o que acontece? Nós somos inseridos na igreja, e agora a gente tem uma relação com a igreja. E nós estamos estudando esta relação. Começamos já faz 2 aulas, esta é a 3ª aula sobre a nossa relação com a igreja. E o que acontece conosco? Vamos revisar, tá bom? Mas antes a gente vai orar, pedir que Deus abençoe nossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Maravilhoso Senhor, em nome de Cristo Jesus, pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre todos nós que estamos, para que Teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento e nos conceder, ó Deus, a aprender a Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, nos edificar na Tua verdade, e que por meio dela, ó Deus, nós possamos caminhar para a glória do Teu santo nome, enquanto membros do corpo de Cristo. Então eu te peço, meu Deus, a Tua bênção sobre nós, para que venhamos a crescer neste conhecimento, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Bem, aí a gente já pensou sobre essa questão de ser membro da igreja, que é algo que, independente da pessoa querer ou não, isso já é uma realidade. Se a pessoa nasceu de novo, é crente de verdade, ele é membro da igreja. Ele é membro da igreja de Cristo. Certo? Membro da igreja de Cristo. Ele não pode estar fora da igreja de Cristo. Ele é membro da igreja de Cristo. Nós vimos também que a igreja de Cristo, ela não se trata de denominação. A igreja de Cristo é a união de todos os cristãos espalhados no mundo e que fazem parte do corpo de Cristo. E vimos também que esta igreja, que é uma só, e que é a igreja que Cristo vem buscar no fim dos tempos, tá? Ela se manifesta no mundo através das suas comunidades locais, ou igrejas locais, como a nossa aqui. Aí a igreja local tem um nome, que é... Antigamente se dava o nome da cidade onde a igreja se encontrava. A igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja de Filipenses, a igreja de Hierápolis, a igreja de Laodiceia, a igreja de Colossenses. Aí depois surgiram as denominações. Aí tem igreja presbiteriana, igreja congregacional, igreja metodista, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, a igreja de Deus no Brasil, a ação evangélica e assim sucessivamente. Igreja batista, e aí vai, tá bom? Mas todas elas são igrejas locais. E é mister que alguém que nasceu de novo, que é cristão, que professou Jesus Cristo, ele passe então a integrar-se a uma igreja local. Ele não pode ficar sozinho. Tá? Não deve ficar sozinho. É necessário que ele congregue, que ele esteja em uma igreja local. Aí, nessa igreja local, onde ele se integra, né, aonde ele congrega, ele então vai cooperar com os demais membros para efetuar crescimento e edificação, realizar a missão da igreja. Entendido aí? Então, a gente já viu essa parte toda nas 2 aulas anteriores. E estamos falando sobre o porquê congregar. Já vimos o ponto 1 e o ponto 2. O ponto 1 diz respeito a ser membro, tá? Nasceu de Deus, é membro da igreja. Então, por ser membro, tem que congregar. É misto isso acontecer, tá bom? É necessário que aconteça.
O ponto 2, porque é uma ordem do Senhor, está em Hebreus, capítulo 10, que nós não devemos deixar de nos congregar. Então a gente precisa estar congregando, né? Terceiro, para a gente viver a comunhão dos santos. A gente falou um pouco sobre isso, que é a questão de nós estarmos vivendo como membros de uma família. Aí a gente colocou esses textos aí para a gente ler, a gente leu, e nessa comunhão a gente vive os mandamentos recíprocos. Esses mandamentos recíprocos significam aquilo que a gente deve vivenciar uns com os outros, como membros do corpo de Cristo. Aí semana passada a gente falou um pouco sobre conhecermos uns aos outros, não é? Como a irmã Avani testemunhou aqui acerca de uma irmã que cumprimentou ela, não é? E chegou a dizer que não a viu na igreja, e ela ficou assim: você é de lá? Quer dizer, ela não conhecia a pessoa que congregava aqui, que cumprimentou ela. Então, isso são coisas que a gente precisa, tá bom? Quebrar em nosso meio. Por eu estar à frente, então é mais fácil todos vocês me conhecerem e eu estar vendo vocês, eu saber quem são vocês. Isso facilita muito para mim. Mas vocês que estão sempre sentados aí, nos bastidores, e alguns ou outros envolvidos em um ministério, outros, têm um conhecimento limitado dos demais membros da igreja. E, em especial, daqueles até que não participam de nenhum ministério, mas que são da igreja. E por não ter contato com eles, a gente não sabe nem que são da igreja. Não é? Sabe nem que são da igreja. Aí eu incentivei, a aula passada, nós estarmos nos cumprimentando e também termos um interesse de assim, quando terminarmos nossas reuniões, a gente parar um pouquinho e cumprimentar o outro irmão, perguntar o nome dele, né? Os homens chegam perto de outros homens e perguntam o nome da pessoa, do irmão. Ô irmão, há quanto tempo você está aqui? Tal, eu sou fulano, eu estou aqui há tanto tempo. Tal, prazer em conhecer o irmão. Ô meu, você é meu irmão. Você sabia disso? E ele também entender isso, não é? Nós somos irmãos e nós precisamos nos conhecer. E as mulheres também, né? Mulher tem um jeito mais fácil, eu acho que tem um jeito mais fácil de fazer isso, né? Como é que ela olha logo para o cabelo, mulher, teu cabelo está bonito, aí já começa quebrando o gelo assim, né? Dizendo assim, que teu cabelo, que escovinha chique tu fez, tá? Né, Odete? É assim, Odete, ou não é? Tal, disse, eita, Odete está no grau, aí você já quebra o gelo e já vai falando uma com as outras, e assim sucessivamente, não é? Então vamos quebrar isso. Irmã Cícera, glória, irmã Cícera. Irmã Cícera, você olhar para ela, parece que ela está rindo o tempo todo. Tá bom? Irmã Cícera. Então, aí, vamos além das nossas fronteiras, não é? Em nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Para que a gente possa se conhecer mais e ter esses mandamentos recíprocos bem vividos em nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o primeiro que a gente falou estava em João capítulo 13, que foi amar uns aos outros. Jesus ordenou que nós amássemos uns aos outros como Ele nos amou, não é? Como Ele nos amou. Tem uma família que veio domingo passado ali atrás, não é? Aquele casal veio domingo passado, não foi? Foi, vocês vieram e sentaram lá ali onde o Debeg e Raquel estavam sentados, isso mesmo. Aí na frente deles tem um jovenzinho também, um jovenzinho também. Aí, os jovens, né, foram estudar na sala deles. E esqueceram dele. Tá vendo? Ele já é um senhor. Já é casado, tem cara de jovem, né? Pareceu jovem. Valeu. Tem cara de jovem, ele não tem cara de jovem? Tem cara de jovem, né? Para mim, mas o vizinho a ela é jovem. Não é? Ou adolescente. Qual a idade dele? 16, 16 é jovem, não é, Vinícius? 16 é jovem, Vinícius? Pois é. Aí alguém tem que levar ele lá, né, e apresentar lá. Quem se prontifica aí? Recepção.
Pergunta o nome dele, Raquel, viu? Para você saber quem é. Tá vendo aí, irmãos? Agora vamos adiante, né? Vamos para Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. O microfone está com Elton. Você vai ler, Elton, Romanos 15, verso 7. Amém. Amém. Tá ouvindo? Tá saindo? Romanos 15, verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Muito bem, olha aí. O texto nos ordena nós acolhermos uns aos outros, não é? E esta palavra acolher aqui tem a ver com você receber a pessoa, com você chegar perto para conversar com a pessoa, chamar para perto. Isso é o acolher que Paulo está falando aqui. Então, faz parte da Igreja do Senhor nós estarmos realizando isso. Então, nesse sentido, não é? Todos nós precisamos ser assim, tá? Todos nós precisamos ser assim. Então, se eu estou chegando na igreja e tem outras pessoas chegando, eu posso cumprimentá-las e acolhê-las também, né? Eu posso convidá-las para entrar e, principalmente quem já tem bastante tempo aqui, que olha assim um pouco e vê pessoas diferentes. Essas pessoas diferentes precisam ser acolhidas, precisam ser bem recepcionadas. E isso não tem a ver somente com o ministério de recepção ou com o pastor, mas com todos nós, tá? Para que não aconteça aquilo que alguém já testemunhou, de chegar em uma igreja, não é? Foi visitar uma igreja, chegou na igreja, entrou, ninguém falou com ela, ela sentou-se, estava lá no culto, né? Aconteceu o culto todo, terminou o culto, ninguém falou com ela e ela foi-se embora. Não é horrível isso, Avani? Já aconteceu com o Avani? Pois é, triste isso, não é? Então, como pode uma igreja cristã não acolher as pessoas? Ou os membros da própria igreja? Não é? Temos que acolher uns aos outros, tá bom? Temos que acolher uns aos outros. Eu já falei isso também outras vezes, acerca de, por exemplo, ter esses dois corredores aqui, tá certo? Aí você vem, digamos, você vem sentar aqui na frente, aqui junto da missionária Ana Paula. Aí você sai passando aí nesse corredor. Aí tem um monte de irmão e irmã aí. Por que você não cumprimenta os irmãos? Né? Por que você não cumprimenta seu irmão? Cumprimente ele até você chegar aqui. Sai cumprimentando tudinho até chegar aqui. É seu irmão, isso faz parte da acolhida, não é? Eles vão olhar assim, oxe, aquela pessoa falou comigo. Falou comigo. Cida. Né, Cida? Cida é um amor de pessoa. Aí vai entrando a paz, a paz, a paz. Aí. E assim a gente vai quebrando, tá bom? Essas barreiras todas que existem nessa questão de obedecermos os mandamentos recíprocos. Nós precisamos, então, acolher uns aos outros, né, como também Cristo nos acolheu. Aí é onde pesa para nós. Acho que é essa caixa aqui. Pode desligar ela. Pronto. O relógio lá também apagou. Alessandro. Então eu posso passar da hora, né? Tá certo? Como Cristo nos acolheu. Tá bom? Aí é onde pesa, não é? Você sabe como Cristo lhe acolheu. O que foi, Ana Lúcia? Passa direto até de noite. Mas trocaram a cigarra. Ramos trocou a cigarra. Foi. Graças a Deus, né? Bem, Cristo nos acolheu. Ele nos recebeu em si mesmo. Vocês lembram que nós somos membros do corpo dele. E ele não rejeita nenhum de nós. E ele está sempre disposto a nos receber em todo e qualquer momento.
E Ele está sempre suprindo tudo o que é necessário para nós, porque o texto bíblico diz isso. Ele é aquele que é o supridor de tudo para a sua igreja. É o meio pelo qual a graça de Deus e todas as perfeições do nosso Senhor são enviadas sobre o seu povo. Se alguém quiser provar de misericórdia, vem por causa de Cristo. Da bondade de Deus, vem por causa de Cristo. Da graça de Deus, vem por causa de Cristo. Do amor de Deus, vem por causa de Cristo. Tudo vem por meio de Cristo para a igreja. E Cristo também disse que Ele edificaria-nos. Ele é quem edifica-nos. É Ele que está fazendo isso conosco. Então, Ele está nos acolhendo, e mesmo que a gente às vezes seja um pouco faltoso nisso, conforme o autor dos Hebreus exorta aos irmãos que são tardios em aprender, porque nós resistimos a estudar a palavra, a estudar a doutrina cristã, a sermos aperfeiçoados, nós mesmos é que colocamos empecilho disso acontecer. Nós não lemos, não meditamos as Escrituras como nós deveríamos, nós não temos tamanha afeição por ela. É mais fácil para nós pegar um vídeo e ler outras coisas que pessoas postam do que nós mesmos estarmos debruçando-nos nas Escrituras, lendo os textos bíblicos. E olhe, irmãos, que é muito gracioso quando você pega um momento a sós com a palavra e você lê uma carta inteira. Você pega uma carta, a carta de Colossenses, ou pega a carta de Filipenses, ou 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Pedro, João, qualquer uma delas. Leia ela toda de uma vez. E depois volte novamente e vá devagarinho, lendo novamente, meditando no que está sendo dito. O Espírito Santo, Ele vai falar ao seu coração. Bom? Ele vai falar ao seu coração. Se afeiçoe a ela, ame ela. O Senhor disse que se nós fizermos isso e começarmos a dar ouvidos ao que ela diz, acontece o que ele disse a Josué 1, onde ele disse: medita nessa lei dia e noite e cuida de praticar tudo que nela está escrito, e então você prosperará em seu caminho e eu serei contigo. Ele diz isso. Experimente isso. Proponha você fazer isso. Não fique como os crentes, daqueles que só vou fazer minha meditação hoje, aí pega uma porçãozinha de texto e pronto, só para tranquilizar a consciência, para dizer que meditou. Não. Leia uma carta toda. São 3, 4 capítulos. Fique nela, remoendo até você entender tudo o que está sendo dito ali, e o Espírito Santo ministrar o seu coração e cumpra o que está ali. Você vai ver como Deus se alegrará por isso e abençoará a sua vida. Você vai crescer grandemente nisso. Tá? Então, este é um dos mandamentos recíprocos. O próximo está em Efésios capítulo 4, verso 32. Cida vai ler. Efésios 4, 32, Cida. E Luciene vai para Efésios 5, 21. Rafael, Colossenses 3,13, Paulina, 1 Tessalonicenses 4,18, Nem vai para o 1 Tessalonicenses 5,11, sua esposa, qual é o seu nome? Lidiane. Lidiane vai para Hebreus 10, 24. Ribamar, Tiago 5,16, Micael, 1 Pedro 4,10. Cinco onze de Tessalonicenses Nem? 1 Tessalonicenses 5,11, Nem. Vai ler. Cida, amém. Prepara a voz, Cida. Amém. Antes se dê... Não. Desculpa, pastor. Tá bom, tá nervosa, eu entendo, Cida, é assim mesmo. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Muito bem. Olha só, ele ordena, tá bom? Que todos sejam uns para com os outros benignos,
Benignidade, irmãos, é o estado de espírito bom, tá? É estar sempre disponível para fazer o bem. Isso é benignidade, tá? É uma inclinação do coração. Então, sede para com o outro, benigno. A gente tem uma natureza falha e a gente fica criticando todo mundo, não é? Falando de todo mundo, olhando e já depreciando. Aí, passou a ser cristão, começa a cortar isso, tá? Seja benigno. Considere o outro como um filho de Deus, que está no processo de aperfeiçoamento também, tá? Na esperança de que o seu trabalhe e possa melhorá-lo dia após dia, tá bom? Dia após dia, seja benigno, também seja compassivo. Aí essa questão de ter complacência, compaixão, ser misericordioso e perdoar uns aos outros. Por que ele coloca isso, não é? Ele coloca isso porque ele sabe que a gente cria confusão com tudo, não é? A gente cria confusão com tudo e a gente cria inimizade com tudo. Bom, não gostei da decisão que tomou, já vou criticar, já vou brigar. Pronto, aí cada um quer ter razão em tudo, não é? Tudo tem razão e no fundo nenhum tem razão de nada, porque nós só estamos aqui mediante a graça do Senhor, não é? Então a gente precisa ser compassivo. Outras vezes é assim. A gente precisa discernir que nem todo mundo que tem uma longa vida cristã é maduro. Tá bom? A maturidade não quer dizer o tanto de ano que a pessoa tem de crente. Que a pessoa pode ter 30 anos de crente e ser imaturo. E esse imaturo significa que ele ainda é um bebê na fé. E algumas coisas ele não concorda ou não aceita daqueles que já amadureceram na fé. Então, ele vai se posicionar contra. Aí você que tem uma maturidade espiritual, seja compassivo. Entenda isso, tá? Pode ser também que a dificuldade de aprendizado seja intelectual também. Há pessoas com dificuldades de entender certos termos da Escritura. Então, o texto bíblico para aquela pessoa está obscuro ainda, até que ele venha a ser esclarecido daquilo. Eu falei uma vez sobre um termo que tem na carta aos Efésios, que é impudicícia. Mas quem lê a palavra e não sabe o que significa, não entende o que o texto está dizendo. Porque não dá para entender se não conhecer o significado do termo, da expressão que está ali. Então, essas pessoas também fazem parte do corpo de Cristo. Aí você vai estar se degladiando, discutindo com a pessoa. Tem gente até que resiste à verdade, até que Deus abra-lhe o entendimento. E tem gente também que é um persistente, porque eu vou usar o termo, é um papagaio velho. Papagaio velho não aprende, não é? O ditado não é assim? Papagaio velho não aprende? Então, digamos que uma pessoa estava lá numa determinada igreja e ele aprendeu a doutrina todinha de lá, certo? Aí ele veio todo catequizado com aquilo lá. De repente, por alguma coisa, alguma razão, saiu de lá e veio para cá. Aí quando chega aqui, se depara com a nossa doutrina. Aí ele fica em choque com isso. Então, mas eu acredito assim, certo? Mas só que eu estou ensinando assim. Aí a gente vai ter esses embates. Aí nessa hora eu preciso ser compassivo. Tá bom? Até que o Espírito Santo possa abrir-lhe o entendimento e converter. Aí ele realmente já está seguindo aquilo que nós estamos ensinando aqui. Vocês entendem isso aí? Você fez uma pergunta muito difícil para mim.
Algumas vezes aparece. Né? Algumas vezes aparece. Então, a gente precisa ser compassivo. O texto diz isso, não é? E por isso mesmo a gente deve perdoar uns aos outros, por conta dessas contendas que a gente faz entre nós mesmos, não é? Até jovens, é porque eles não estão aqui, né? Adolescentes, eles brigam por paixão. Um se apaixona por uma menina, né? A menina não tem correspondido a ele, aí ela vai e se apaixona pelo amigo dele. Pronto, aí esses dois vão brigar, por causa de paixão. Mas, pai, tu não sabia que eu gostava dela, como é que tu, né? Aí começa a briga entre eles mesmo, fica fazendo inimizade por conta de paixão. A gente já tratou disso aqui, nas paixonites que acontecem nos adolescentes e jovens, que acabam separando os jovens. Mas eles precisam se perdoar, né? Precisam se perdoar. Bem, próximo texto é 5:21, Luciene. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pronto, aqui, este mandamento tem a ver com autoridade e submissão. Porque o que vem após ele diz respeito a isso, a questão das mulheres serem sujeitas ao marido, dos filhos serem sujeitos aos pais e dos servos serem sujeitos aos seus senhores. Então, o texto bíblico, quando ordena para nós sujeitarmos uns aos outros, é que a gente deve considerar essa questão da autoridade e submissão. Aí, nesse ponto, é onde os membros da igreja devem considerar aqueles que são investidos de autoridade no corpo de Cristo e estimá-los como alguém que foi nomeado por Deus para estar ocupando o cargo que está ocupando. Aí nesse ponto é onde os membros devem obedecer a diáconos, a presbíteros, aos pastores, aos líderes de ministérios e assim sucessivamente, para que haja uma ordem, uma organização no corpo. Senão vai acontecer rebeldia, vai acontecer dissensão. E isso, irmãos, afeta o caminhar do corpo de Cristo. Tá? Nós precisamos ter isso. Aí, uma das coisas, ou dos exemplos que a gente tem na Bíblia, assim, que deveria ser levado em consideração, é até que se o líder ele não for uma pessoa muito maleável, tá certo? For uma pessoa um pouco rude, porque ele quer fazer as coisas, e às vezes ele exagera no modo de cobrar e de fazer as coisas acontecer. Aí pode ser que por suas palavras ele fira alguém, né? Ou até ache uma pessoa assim que está meia lenta ou em marcha lenta e quer botar pressão em cima da pessoa. Ou a pessoa se ajeita ou a pessoa sai. Como se fosse desejando expulsar a pessoa de estar participando do grupo. Ou algo assim. Então, a gente precisa considerar que o desejo do Senhor é que todos cooperem. É bem fato que a gente tem na igreja pessoas que são nascidas de Deus e tem pessoas que não são nascidas de Deus. Os que não são nascidos de Deus vão dar trabalho, mesmo. Só que a gente não sabe, no fundo, a não ser que Deus possa clarear para nós, né, esta realidade de cada pessoa, tá? Mas convivendo a gente vai saber pelo fruto. O fruto vai revelar a nós. O fruto vai revelar a nós. Mas, considerando isso, os liderados devem ter em autoestima os seus líderes. Como Davi não ousou tocar no ungido de Deus, mesmo sendo perseguido por ele. Tá? E o alvo de toda liderança é o aperfeiçoamento dos santos, ou do serviço. O alvo é esse. Então, quando a gente cobra, é para que a gente atinja esse alvo. Quando a gente exige, é para que a gente atinja o alvo, né? Como no curso de Teologia Básica, que eu botei os alunos para ler mais, e fiz uns trabalhos, e alguns deles dizem, professor, o senhor está demais. Bem, se não quiser estar aqui, viu? É para a sua perfeição. Aí eu disse a ele o seguinte, prestem atenção todos vocês, tá bom?
Quando alguém entra no curso de teologia básico, deve entender que Deus o levou para ali para que ele possa ser enriquecido do conhecimento e da doutrina, a fim de usar ele como instrumento no reino dele. Então, não há lugar para negligência nisto. Você deve entender que Deus trouxe você para ali, para encher você, para fazer você transbordar do conhecimento da doutrina, da fé cristã, a fim de que Deus use você como instrumento na mão dele para a edificação do corpo de Cristo e para o avanço do reino. Então, não há espaço para lentidão e negligência. Senão você não vai estar apto ao reino de Deus. E se alguém começar a demonstrar isso nas salas de aulas, eu já digo a essa pessoa que ela está reprovada diante de Deus, porque Deus não vai entregar nada do reino dele a quem é negligente. Se você for fiel no pouco, eu coloco você no muito. Mas se você não for fiel no pouco, você não vai ter acesso ao muito. Porque estamos falando do reino de Deus. Entendem isso aí? Do mesmo jeito, é qualquer um que queira servir em qualquer ministério também. Certo? Se for, tá doendo, tá doendo, não dá. Deus já vê que você não dá. Ele vai rejeitar você, vai botar outro lugar. Porque o reino dele é sério, irmãos. É sério. Tá? É muito sério. Ou você se dedica, ou logo ele vai pesar a mão, porque você está vendo que você está fraco demais para assumir algo tão sério que é servir a Deus. E nisso a gente tem que exortar uns aos outros, que será outro mandamento recíproco. Tá bom? Então a gente precisa lembrar disso. Nós não estamos aqui, irmãos, para nosso benefício. Nós estamos aqui para servir ao Rei, ao nosso Rei, Jesus Cristo. Ele é quem é o Senhor da nossa vida. Então a gente não pode simplesmente ficar colocando, sabe, um monte de justificativa. Ele nem aceita isso, vocês sabem disso, não sabem? Quando a gente lê os evangelhos, que o Senhor chama discípulos, aí um vai dizer, Senhor, deixa primeiro eu sepultar meus pais, deixa os mortos encerrar os mortos, mas tu vem e me segue. Senão fica aí, não tem problema não, arruma outro. Ele diz assim, ao outro, Senhor, eu vou te seguir, preste bem atenção. A raposa tem covil e as aves têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você não vai ter descanso não. Pegou a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Tem que seguir firme, até o fim. Tá bom? Tem que ser desse jeito. Se ficar, tá doendo, dá licença, vou botar outro no seu lugar, que você não está dando jeito não. Tem que ser sério no reino de Deus. Tá bom? E aí, aqueles que realmente andarem seriamente, ele vai estar se revelando, ele vai estar abençoando, ele vai dar livramento, ele vai trazer tudo que é necessário para a sua vida. Ele enche você de bênção. E traz paz para que você continue frutificando para a glória do seu nome. Tá? Então, a gente precisa estar ciente disso. Eu parei em qual? 3:13. Quem é? Rafael. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Muito bem. É praticamente a repetição do que a gente leu. A gente precisa estar perdoando uns aos outros, né? Isto porque na casa do Senhor tem essas realidades, dessas contendas, dessas desavenças, dessas desuniões, que eu espero, em nome de Jesus Cristo, que cesse cada vez mais em nosso meio. Não é? Que cesse cada vez mais isso em nosso meio. A questão de suportar tem a ver de ser um apoio para outros. A gente ajudar uns irmãos a crescerem. Nisso, a gente se distanciou um pouco do discipulado individual que nós podemos realizar, não é? Por exemplo, a irmã Natália estava discipulando Lidiane. Isso é uma bênção, isso. Um irmão se dispõe a ensinar a outro a fé cristã, visitá-la em sua casa ou recebê-la em sua casa para crescer junto na fé.
Pronto, a gente precisa saber fazer isso. E homens que se convertem, ou mulheres que se convertem, aí tem uma irmã que conhece, é próximo, por que não chegar junto? Ô, minha irmã, fiquei feliz porque você recebeu Jesus. Eu gostaria de lhe ajudar a entender a fé cristã. E aí convida ela para aprender mais. Você tem alguma questão, alguma dúvida, o que é isso, tal? Aí você vai edificando o irmão e a irmã, vai ajudando, dando suporte a ele, para que ele cresça na fé e permaneça firme. Não é? Porque esse trabalho, irmãos, é precioso demais e não pode ser deixado apenas no cargo de uma pessoa só, porque é um trabalho grandioso, não é? E é um trabalho que requer a atenção dessas pessoas que precisam desse suporte. Além de exercer misericórdia, não é? De ajudar a necessidade do outro, coisas que a gente, quando está mais próximo, sente e percebe. Então, nós devemos viver assim, enquanto igreja cristã. O próximo texto, 1 Tessalonicenses 4, 18. Portanto, console uns aos outros com essas palavras. Pronto, essa consolação aqui, que ele está falando, diz respeito à questão dos irmãos estarem quietos sobre a situação das pessoas que morreram. E aí Paulo dá a instrução de que eles estão lá no paraíso aguardando a ressurreição e que eles não precisam ficar preocupados com aqueles que já partiram, mas que sejam consolados nisso. Então, consolem uns aos outros com estas palavras, com isso que ele acabou de dizer, não é? E ele também fala em consolar uns aos outros também no verso de número 11 do capítulo 5, que seria, nem que vai ler, né? Isso. Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém. Então, agora entra, além do consolar, o edificar uns aos outros, que aqui diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que alguns estavam indagando, será que já veio? Alguns estão dizendo, já veio. Eu disse, não veio ainda não. Está esperando a manifestação do homem da iniquidade. Isso não vai acontecer agora, só no devido tempo. E ele diz que é quando for retirado do nosso meio aquilo que o detém. E o texto diz que eles de Tessalônica sabiam o que era. Vocês sabem o que o detém, mas não foi deixado para nós saber. Então, há suposição que seja a igreja, há suposição que seja o Espírito, há suposição de que seja também o Evangelho, que vai parar de ser pregado alguma coisa, que refreia o mal. Há muita conjectura acerca disso, tá bom? Se alguém me perguntar o que é que o senhor acha, eu não sei não. Porque o texto não deixa claro, então eu não vou me atrever a definir uma coisa que Deus não revelou a mim. Mas a igreja de Tessalônica sabia, ficou só para eles. Eles já foram, já morreram, e agora ficou para a eternidade, a gente saber, né? Quando chega lá, Cida, procure saber do apóstolo Paulo. Viu? Paulo, aquele texto que diz que é o que o detém, quem é. Aí pronto, né? A gente vai estar olhando isso. Não é nem nesse texto que ele fala isso, né? É não. Não, em 2 Tessalonicenses que ele fala isso. Ele só pede para a gente vigiar, porque a gente não sabe a hora que o Senhor vem. Então a gente deve se consolar com isso, tá bom? Deve estar sendo edificado nisso também. Hebreus 10, 24. Eu li o 5:11, não foi? Hebreus 10, 24. Lidiane, pode ler. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Boas obras, não é? Então, nós precisamos também estar fazendo isso que ele pede para nós. Vamos considerarmos uns aos outros, estimulando ao amor e às boas obras. Faça o que é bom. Não é, Lourdes? Faça o que é bom.
Vamos ajudar os outros. Ah, mas fulano é trabalhoso. Ame ele. Tá bom? Não é, Ana Lúcia? Ame ele. Olhe, fulano dá trabalho. Ame ele. Como Cristo amou. Não é, Terezinha? É porque Deus fala. Deus está dizendo para você amar Zé Firmino. Dá um trabalho, né? Está vendo que Deus fala? Ame Zé Firmino. Não é? Como Cristo amou você. Eita, Deus grande. Nós devemos ser assim, tá, irmãos? Está incentivando os outros ao amor e às boas obras também. Faz parte, não é? E Tiago 5,16, Ribamar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Muito bem. Aí, este é um hábito que está um pouco esquecido por nós, não é? Mas quem é que não falha aqui? Quem é que não erra, não é? Então a gente precisa ter coragem de dizer, olha, eu errei nisso, eu falhei nisso, eu murmurei. Irmão, eu queria que você me ajudasse. Eu falhei nisso, eu me excedi, disse coisas que não devia, e eu quero confessar diante de vocês a minha culpa. E eu quero pedir perdão ao meu Deus. Então, aí depois disso faz uma oração, Deus perdoa e a vida continua. Não é? A vida continua. Mas nós precisamos aprender a fazer isso, a ter essa prática de confessar as nossas transgressões uns aos outros, para que a gente possa orar e os pecados sejam perdoados. E é isso onde ele vai se referir à cura. Porque quem não faz isso fica com um peso na alma muito grande. O peso da culpa e a acusação do maligno é constante na mente de alguém que não confessa seu pecado. Todos nós já temos o senso de que quando nós erramos, a consciência já aponta. E essa consciência é o Espírito Santo falando, você está em pecado. E você sabe disso, né? Sabe disso. Aconteceu uma vez com um irmão, que ele tinha errado, e ele foi chamado para expulsar um demônio. Pronto. Imediatamente a mente dele disse, vá. Vá. O diabo vai dizer na frente de todo mundo o seu pecado. Aí ele ficou com a mente deste tamanho e disse, e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Se eu disser que não, o irmão vai dizer que eu estou com medo de expulsar o demônio. Se eu for e o diabo dizer, mas você fez isso, aí pronto, na frente de todo mundo. Não é pior? Não é pior? É muito pior. Então é melhor confessar logo o pecado, dizer a Deus, eu pequei, fiz isso errado e etc e tal, né? Aí sabe qual foi o pecado do irmão, irmãos? Foi que um irmão entregou um envelope de dízimo a ele, para ele entregar na igreja. Aí ele foi e usou o dinheiro do dízimo do irmão, para devolver depois. Tá? Para devolver depois. Só que nesse meio termo, antes dele devolver para ficar livre do pecado, apareceu o demônio para expulsar. Foi. Foi. E na hora de expulsar o demônio, irmãos, que eu estava na companhia dele, o endemoniado pegou a Bíblia dele, abriu e pegou o papel justamente onde estava o dízimo. Entendeu? Ele fez assim, aí pronto, aí foi que ele ficou branco. Entendeu? Ficou branco.
Aí o diabo sabe, irmão. O diabo vê, os anjos malignos estão olhando para nós, né? E aí você, poxa vida, errei. Então é melhor você confessar e você receber a oração e ser perdoado, né? Do que depois estar pagando um preço alto pela não confissão do seu pecado. Há um salmo que fala que enquanto eu não confessei a minha transgressão, os meus ossos desfaleciam. Tá? Há um peso de culpa. Então nós devemos fazer isso, tá? E é óbvio que a gente precisa também considerar os irmãos que a gente vai confessar o nosso pecado, né? Que pode ser que tenha um irmão meio carnal no meio, e ele, em vez de ajudar, vai ficar acusando você. Tá bom? Mas Deus vai dar discernimento a quem fazer isso, a quem procurar. 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Muito bem. Este de servir uns aos outros diz respeito a você exercer o seu dom no corpo de Cristo para benefício de todos. Então, Deus, no texto de 1 Coríntios capítulo 12, ele coloca cada um no corpo e ele concede um dom a cada um para que cada um sirva a fim de que todo o corpo seja beneficiado, não é? Então a gente precisa estar fazendo isso, se prontificando a isso. A grande dificuldade da maioria é saber em que servir, não é? O que eu vou fazer no reino de Deus? O que eu estou fazendo no reino de Deus? Para que eu sirvo no reino de Deus? Tá? Aí a gente precisa refletir acerca disso, irmãos. Alguns vão estar servindo de forma a serem mais vistos, como pessoal de ministério de louvor, dirigentes de culto, essas coisas, aqueles que ensinam, os que presidem, né, os que lideram. Outros vão estar servindo, exercendo misericórdia, socorrendo, consolando, orando. Outros vão estar trazendo ânimo através dos testemunhos de fé, das exortações acerca das palavras e das fiéis promessas do Senhor, ajudando aquele que está frio ou enfraquecido a ser renovado, a crer em Deus de forma mais fervorosa. Então, outros vão estar observando e vai dizer, rapaz, fulano está meio fraco na caminhada, eu vou chegar junto dele para a gente subir o monte. Né? Subir o monte, eu vou ajudar a carregar a cruz dele. Ei, irmão, cadê tu? Vamos embora. Aí a gente pega na mão e puxa, para o irmão não ficar lá para trás. A gente precisa estar servindo no corpo de Cristo dessa forma. Tá? Desta forma. E, como eu falei, assim, é bem difícil eu dizer o que cada um tem que fazer. Eu pegar cada um de vocês, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. É muito difícil para mim isso. Na verdade, isso é impossível para mim. Uma vez ou outra que eu vejo alguma coisa e dou um empurrão assim, vai que é tua, pá, né? Às vezes eu dou um empurrão, eu vejo assim, então empurra aí, vai que dá certo, aí vai dar certo. Né? Estava só esperando isso aí, mas da grande maioria não. Deus precisa falar ao coração e você precisa dispor-se a ir e a fazer, né? E a fazer. E os outros precisam também cooperar com isso também, não é? Eu estive visitando Rafael e Paulina, na verdade a mãe dela, né? E aí na conversa eu perguntei a Rafael se ele tocava violão. Aí vai Rafael disse, eu já toquei. Não toca mais não. Toca mais não. Esqueci. Não venha com essa não. Não venha com essa não, isso eu não acredito não. É igual a andar de bicicleta. Quem aprendeu nunca esquece de andar de bicicleta. Vai ter umas capengadas depois, mas apruma de novo. Mas não esquece não.
dirigir carro. Eu esqueci de dirigir carro. Existe. Existe isso? Não, se você não quiser continuar, é com você. Mas que você enterrou, né? Depois você acerta as contas com Jeová. Pronto. Né? Poderia estar tocando, Paulino com um vozeirão desse poderia estar cantando. Canta da harpa lá na cozinha dela. Eu quero trabalhar para meu Senhor. E ele tocando. Daria certo. Já podia visitar alguém, cantar e levar a palavra, etc. Não podia fazer isso? Pode fazer isso. O que é que impede de fazer isso? Nós mesmos é que impedimos. Não é? Então a gente precisa estar servindo uns aos outros nisso aí, tá bom? Então, entendam, nós fomos colocados na igreja para servir uns aos outros, para viver esses mandamentos recíprocos. Tá bom? Ninguém vive a fé cristã sozinho. Não é, Lourdes? É ou não é, Lourdes? E agora que Luana saiu de casa, que é mesmo, né, Lourdes? Tem que se envolver com os outros, não é? Tem que estar ali para crescer junto na fé, tá bom? Aí, por favor, passa o próximo slide. Muito bem. Por que congregar? Quarto ponto é para cumprir os propósitos da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi estabelecida por Ele e tem uma missão. E essa missão envolve alguns propósitos, né? E como membros da igreja, todo cristão deve estar ciente e engajar-se de corpo e alma nisto. E a missão da igreja é viver para a glória de Deus. Tá bom? A missão da igreja é essa. É parecida com a missão que ele deu ao povo de Israel. O povo de Israel deveria ser luz para mostrar às outras nações Deus. Então, a igreja, ela precisa viver para que Deus seja glorificado. E nessa vivência da igreja, ela precisa estar realizando seus 4 propósitos que ela foi incumbida de fazer. Tá bom? Ela precisa fazer isso. Aí nós vamos ver esses propósitos, segundo a teologia cristã. O primeiro é a adoração. Não é que tem uma ordem não, tá bom? Eu estou só numerando, mas os propósitos, todos eles estão entrelaçados e precisam ser vivenciados conjuntamente, tá? Mas um é a adoração. Então, quando Deus escolheu o seu povo, deu-lhes o seguinte mandamento. Está em Deuteronômio capítulo 6, verso 13. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Foi este mandamento, esta ordem, que Jesus se referiu quando estava sendo tentado pelo diabo. Tanto em Mateus 4, quanto em Lucas, capítulo 4, quando Satanás mostra todos os reinos da terra e diz ao Senhor Jesus que se ele prostrado adorasse a ele, ele daria os reinos a ele. Aí Jesus disse, aparta de mim, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor adorarás, somente a Ele servirás. Está escrito isso. Então, o propósito para que Deus escolheu foi que eles estivessem adorando unicamente a Deus. Não é? Aí, em João capítulo 4, a gente vai para lá, abra sua Bíblia aí. É o diálogo que o Senhor tem com a mulher samaritana. Com a mulher samaritana. Você já conhece a história? Já conhece a história, não já? Que o Senhor vai com seus discípulos, passa por Samaria, aí tem o poço de Jacó, ele se assenta lá, os discípulos vão para a cidade comprar alimento, de repente chega a mulher samaritana, ele começa a conversar com ela, pede água a ela, e ela diz, como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mulher samaritana, porque eles não se davam bem?
essas coisas todas, não é? Aí Jesus vai e diz a ela que se ela pedisse da água que ele tem, ela nunca mais teria sede. E ela diz, então me dê dessa água para que eu não venha mais aqui. E a razão que os estudiosos dizem por ela estar recolhendo água ao meio-dia, é justamente por causa da vida dela. E ela não queria ter contato com ninguém, porque talvez estivesse impura. Ela já teve 5 casamentos. E o relacionamento que ela está agora, a pessoa não é o marido dela. E Jesus revela isso para ela, tá bom? Aí quando Jesus revela isso para ela, ela vê que ele é profeta, não é? E então ela começa o seguinte diálogo, verso 19 em diante. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí a mulher diz, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Aí neste ponto chegaram os discípulos e encerra o diálogo aqui. Quando João registra isso, ele quer deixar claro uma mudança. Qual é a mudança? A mudança é que foi ordenado ao povo de Israel, ao povo de Deus, ir até o templo de Jerusalém para adorar o Senhor. Como se ele estivesse apenas confinado àquele lugar. Então, toda adoração teria que ser lá. Levada para lá, feita lá, realizada lá. Houve, no meio do caminho, a divisão dos reinos, norte e sul, e aí esse pessoal do norte se misturou com outras nações e deram origem a pessoas com miscigenação, israelita e não israelita. Esses são os samaritanos, que os judeus consideravam eles impuros por conta disso. E aí então eles construíram templos para eles, conforme a gente vê lá em Jeroboão, para tentar adorar ao Deus, mas só que foram falhos nisso, e Deus acabou destruindo todo mundo, e ficou Jerusalém até o tempo da destruição total, e depois a reconstrução do templo, e depois veio Jesus. O que importa para nós é que o texto diz, vem a hora, e agora é. Esse é o ponto crucial. Com a entrada de Jesus, a realidade da adoração verdadeira pode ser realizada. Porque as adorações que eles estavam fazendo não estavam agradando ao Senhor. Aqueles oferecimentos de ofertas e sacrifícios não estavam mais agradando ao Senhor. Não eram feitos com sinceridade e temor. Era apenas uma observância a um mandamento, apenas isso. Aí agora o Senhor Jesus vem para transformar-nos a ponto de nós termos a capacidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, somente por meio de Jesus Cristo é que nós podemos adorar em espírito e em verdade. Sem Ele, isso é impossível. É por isso também que Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, que diz que aquele que não andar no Espírito não pode agradar a Deus. E a adoração tem a ver com Deus se agradar. De ver em nós sinceridade, fé genuína, consideração pelo Deus Todo-Poderoso. Uma autoestima no nosso coração, uma
verdadeira exultação por esse Deus que salvou-nos por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Não é? E um amor por Deus, pelo seu Filho, de forma que você tem a capacidade de expressar isso diante dele, através das palavras e através dos cânticos. Não é? Eu te exalto, Senhor. Eu bendigo o teu nome, Senhor. Eu vim aqui, Senhor, para te adorar. Senhor, tu és grande. E a minha alma sabe muito bem. Tu és conhecedor de todas as coisas em mim e na minha vida, Senhor. Mesmo assim, ó Deus, tu me acolhe e me recebes. Dispõe o meu coração, Senhor, para temer somente a Ti. Para amar a Ti sobre todas as coisas. Ajuda-me, Senhor, a agradar a Ti, do meu levantar ao meu deitar. Pois Tu, Senhor, alegraste a minha alma, trouxeste paz ao meu coração, me deste nova vida, Senhor. Que seria eu sem Ti, Senhor? Guarda-me, ó Deus. Guia-me, meu Senhor. Ensina-me, Senhor, a exaltar o Teu santo nome. Ó Deus, dai-me, Senhor, a condição de apresentar diante de Ti uma oferta de aroma agradável, Senhor. Não de sacrifícios físicos, mas de um espírito voluntário, que reconhece, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua bondade sobre a minha vida, que contempla como Tu és gracioso para comigo, meu Senhor. Ó Deus da minha salvação, eu Te exalto, eu Te bendigo, eu Te louvo. Seja, Senhor, a principal razão da minha vida, pois eu quero agradar a Ti em tudo e em todas as coisas, Senhor. E se houver, ó Pai, alguma coisa em minha vida que precisa ser consertada, guia-me pelo caminho eterno, meu Senhor. Ajuda-me a ter discernimento. Abre os meus olhos para ver-Te e contemplar a preciosidade, a grandiosidade da Tua palavra. Andarabaço. Fale comigo, meu Deus, porque eu sei que Tu és o Deus vivo e verdadeiro. Tu não estás morto, meu Senhor, pois Tu, ó Deus, se revelaste ao meu coração na pessoa bendita do Teu Filho, Jesus Cristo. Grande, 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 grande. Então alegra-me, Senhor. Vivifica-me, Senhor. Dá-me a verdadeira alegria que só Tu podes dar, Senhor. E que nada neste mundo venha roubar aquilo que é Teu, o Teu lugar no meu coração, meu Senhor. E faz-me um instrumento que glorifique o Teu nome. Pois quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Sem Ti. Quem sou eu sem a Tua graça? Quem sou eu, ó Deus, para dizer-te uma palavra que não possa provir do Teu Espírito, pois eu reconheço, assim como Tua palavra descreve, que não há bondade suficiente em mim para chegar perto de Ti. Mas Tu me amaste. Tu me viste a substância indiforme. Escreveste todos os meus dias, quando nenhum deles existia. Oh, barabaraço, xarabacai, ribaço. Tu me criastes para o louvor e glória do Teu nome. Então eu quero adorar-Te
em espírito e em verdade. Porque foi isto, ó Deus, para o qual eu fui criado. E eu sei, Senhor, que por meio de Jesus Cristo é possível. Então me ajude. Me ajude. Tão somente me ajude. Oh Deus, olhe para este lugar e olhe para a vida dos meus irmãos. Que eles também, Senhor, desejem cumprir este propósito de adorar o Senhor, em espírito e em verdade. Pois o Senhor está procurando os tais. Encontre aqui, Senhor. Ache neste lugar, nesta manhã, estes que desejam, Senhor, adorar a Ti em espírito e em verdade. Para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Eita glória. Não é bom, irmãos? Quando Deus aparece, Ele poderia fazer isso mais vezes conosco. É sinal de que Ele está neste lugar, louvado seja Deus, né? E é sinal de que esta igreja realmente é a igreja do Senhor. Eu espero que Ele continue nos visitando e ensinando-nos a sua verdade, não é? Mas isto é o que compete a nós. Nós fomos alcançados para adorar a Deus em espírito e em verdade, para prestarmos nossa adoração. E aí, nesse sentido, irmãos, a gente precisa, assim, corrigir alguns maus hábitos nossos, não é? Nós precisamos vir à casa do Senhor com o propósito de adorá-lo. Não de outra coisa, mas de adorá-lo. Nossos cultos são cultos para adorar a Deus e para sermos edificados. Então a gente não veio aqui para marcar ponto, nem para estar conversando, nem para passar o tempo. Nós também não podemos desprezar isto e chegarmos de qualquer jeito, sem nenhum tipo de reverência. É o nosso local de culto. Eu não quero dizer que o templo, o local, é um local sagrado. Não. Porque o templo somos nós. Nós é que devemos vir consagrados. Tá? E quando a gente vem nesse sentido, aí Ele vem habitar em nós. Pelo seu Espírito, Ele vem habitar em nós. Vê como isso é importante, que às vezes um número mínimo de pessoas, mas com o propósito certo no coração, faz com que ele realmente se derrame, ele se mostre mais. Diferentemente de quando tem muita gente, mas sem esse propósito, não vieram com essa intenção de crescer, de aprender, de glorificar a Deus, de adorar esse Deus. Então, isso distrai e faz com que a gente não esteja vivenciando o que fomos chamados para vivenciar. Não é? Para vivenciar. Então, a gente precisa olhar para isso. Aí também, parem de chegar atrasados no culto. Cheguem na hora, se ponham no seu lugar, diga ao Senhor, eis-me aqui, eu vim te adorar. Esta noite, Senhor, eu quero bendizer o teu nome.
Eu quero prestar a minha adoração, reconhecendo tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor está fazendo e que ainda irá fazer na minha vida, meu Senhor. Ó Deus, eu quero me alegrar cada vez mais em Ti. Não é? Esse é o desejo de Deus, tá bom? O propósito que Deus quer que a gente faça, adorar a Ele. E em espírito e em verdade tem a ver com isso. Tem a ver de nós conhecermos a verdade, tem a ver de que ela ser vivida em nossa vida, e tem essa questão do nosso interior, de nós contemplarmos a Deus. Nós não precisamos de uma imagem, de uma escultura, para saber quem é Deus e para experimentá-lo. Não, nós não precisamos disso. Ele é espírito e o texto diz isso para nós. Nós precisamos adorá-lo em espírito, saber que Ele está me vendo e que eu posso ser elevado às regiões celestes, estar diante do seu trono para receber graça e misericórdia. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. A gente precisa estar ciente disso, não é? E viver isso de verdade. Louvado seja Deus. É por isso, irmãos, que eu não fico calado na hora de louvar a Deus. Eu canto mesmo. Tá bom? Eu canto, dou glória, dou aleluia, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei o que Ele fez por mim. Então eu canto. Não é? Eu canto e eu exalto a Ele, porque eu sei quem Ele é e o que Ele fez por mim. Eu sei. E Ele é digno de receber toda exaltação, não é? Louvado seja Deus.